Olá, boa noite. Bom, eu prometi que eu ia arrumar o cenário, mas não deu tempo. Mas eu vou arrumar. Tá? Eu gostaria que vocês respondessem a respeito do calor. Falassem como é que vocês estão recebendo esse calor. Eu nunca vi tanto calor. Muito quente, muito quente, muito quente. É indiferente. Vou com vocês. E dar uma palavrinha a respeito de política. Eu estive observando os números das eleições aqui. A quantidade, considerando mais uns, eu vou colocar 40. Eu já ouvi muito, sabe? Mas tem que escolher, tem que escolher. Não, não tem que escolher. Você escolhe se você quiser. Tá? Esqueçam isso de achar que é. Não precisa, não. Você vota consciente que você está elegendo alguém. Você está depositando. Que tem medo, que são candidatos que têm medo de se candidatar. O candidato precisa entender de concorrer e de vencer as eleições. Se ele tiver uma boa proposta, ele vai apresentar a proposta e é a proposta que tem que ser eleita. Eu creio que as pessoas têm que formar as próximas chapas, né? Não tenham medo de se candidatar. Medo de perder? Ninguém perde nada. Para começar, ninguém gasta nada em eleição, financeiramente. Esqueçam isso. Eu não tenho dinheiro para ser candidato porque não precisa. Eu já falei sobre isso. Podem deixar mais perguntas, eu posso me aprofundar no assunto, mas eu quero perguntas, porque não adianta nada eu falar e ninguém se interessar pelo assunto. Eu quero perguntas. Não precisa de dinheiro para concorrer a cargo eletivo. Precisa sim de ter uma proposta e algum partido com o qual se identifique, porque olha aí, olha só, presta atenção, todo mundo tem medo, ninguém se indigna, ninguém fala nada. O que me deixa indignada é isso. Tá assim, ó, de má administração por aí. Matam de certa maneira. Se indignam, se manifestam. Que não querem, que não estão de acordo, eu não vejo ninguém. As pessoas não falam nada, nem em rede social. Bom, quer dizer, não sei se não falam, né? Porque desapareceram 4 vídeos meus do Instagram e 2 do YouTube e 2 do Facebook. Tá? Então, pode ter ser que fala assim. Então, os números, vejam bem, considerando uma porcentagem das pessoas que são obrigadas, que se consideram obrigadas a escolher alguém, mais as abstinências, folga, tá? Mas eu quero também aproveitar que eu estou ao vivo para lembrar de um fato que uma amiga minha já me pediu para fazer. Inclusive o vídeo que eu falei a respeito de um fato ali foi excluído. Eu tenho o texto, eu tenho um outro vídeo semelhante em outra plataforma. Eu vou fazer de novo, vou colocar aqui. Que ocorreu uma certa vez, para ver o nível da administração. Professor, tido como professor, deve ter diploma lá, sei lá.
foi fazer uma viagem para a praia, pro litoral, com os menores de um determinado setor. Inclusive, essa pessoa, ela foi também. A primeira-dama pediu para que ela fosse junto, e ela foi. E o principal, o líder lá, não sei como é o nome, monitor, né? Esse professor, era ele que comandava tudo. Não sabia comandar nada mais, né? Era ele que foi nomeado para isso, então ficou lá. Ele ficava, como fala? Passando a mão nas meninas. Parece que elas gostavam. Não tem problema se elas gostavam. Ele é que não devia fazer isso. Alcoólatra, bêbado, os meninos que levaram ele para casa, menores, levando menores para tomar cerveja. E quando voltou da viagem, a moça que era funcionária foi falar para a primeira-dama o que tinha acontecido. Foi indignada que não pode, uma pessoa dessas não pode ocupar cargo, nem devia ser professor, nem devia ser aceito como professor, uma pessoa que tem um comportamento desses. E ela falou, a primeira-dama não falou nada. Essa moça, ela acreditou que a primeira-dama fosse tomar alguma atitude, fosse tirar ele do comando lá dos menores. Tirou não. Além de não tirar, ainda fez uma homenagem para ele ainda. Tá? Sabendo de tudo o que tinha acontecido, que já vinha acontecido fazia tempo, ainda ela mesma falou assim, mas ele faz sempre isso. Tá? Se ele faz sempre isso, por que ele estava lá ainda? Tá? Não tem que ficar tentando fazer esses atos com os meninos e com ninguém. Ele estava lá para monitorar, para coordenar, se alguma fizesse alguma coisa errada, para chamar, que não pode, chamar atenção, com cuidado, lógico. Mas o professor, devidamente habilitado, ele sabe lidar. Pelo menos deveria saber administrar esse tipo de situação. Porque, para isso, ele aprendeu psicologia. Pelo menos eu, quando eu fiz o magistério, eu aprendi psicologia. Eu estudei psicologia. E mesmo assim, mesmo que eu sempre li muito, mesmo que eu não tivesse estudado psicologia no magistério, eu teria estudado de outra maneira. Então, a pessoa, quando ela aprende a psicologia de cada área da criança, do adolescente, ele sabe lidar com a situação. Ele sabe como funciona o comportamento, como é o comportamento de uma criança, de um adolescente e de qualquer pessoa, porque o professor, ele aprende a lidar com o comportamento dos adultos também, porque ele vai ter que lidar com o comportamento dos pais dos alunos, não é só com os alunos. Então, a psicologia, ela tem que estar sempre ligada em todas as idades, em todas as áreas. E o professor, devidamente habilitado, ele tem habilitação para isso, ele aprendeu a psicologia para isso. Para isso, estuda vários psicólogos, vários educadores, pedagogos, filósofos. É por isso que se estuda, é para isso que se vai na escola. Não adianta querer botar uma pessoa lá para ser professor só porque ela sabe bem determinada situação, porque não vai ser a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Não é porque uma pessoa sabe falar, sabe matemática, que ela vai poder chegar na sala de aula e ensinar, porque não pode, não deve ser assim. É de que pode tudo, mas não deve, né? Porque somente quem aprendeu, quem estudou para ser professor é que sabe lidar com cada situação, em cada momento, em cada faixa etária. Com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os pais, porque quando tem que lidar com a criança, tem que saber lidar também com os pais. Eu vim aqui falar sobre isso porque eu me lembrei desse fato, porque não causou nenhum constrangimento na primeira-dama de saber que o monitor dela, escolhido por ela, além de alcoólatra, que a cidade toda sabe que ele é um alcoólatra, não sei se ainda é, pelo menos era, fica lá, querendo praticar com as meninas. Nem sei que palavra falar. Hoje eu vim aqui para isso.
Então, ó, a terceira via. Vamos começar a trabalhar. Obrigado pelo like, você que deu. Muito obrigado. Muito obrigada.